bom dia ou boa tarde, depende da hora e do local que você está a ver esse vídeo. Espero que esteja tudo bem consigo, com a sua família e que Deus tenha abençoado a sua vida grandemente. Amém? Hoje, mais um dia, nós estamos a caminhar por mais um capítulo, mais um passo, mais um adiante para o caminho que é a promessa que nós fizemos para que junto nós caminhamos este ano, que é a promessa para a vida abundante, o caminho para uma vida abundante, que é esta promessa que está em João capítulo 10, onde Jesus Cristo disse na sua palavra que é uma promessa para a nossa vida. Eu vim para que as ovelhas tenham uma vida completa. Eu vim para que as ovelhas tenham uma vida abundante. E nós estamos aqui nesta promessa que este ano eu disse, meu Pai, se este é a promessa que o Senhor tem para a minha vida, eu quero caminhar nessa promessa. Eu quero viver nessa promessa. Mas eu não quero ir sozinho. Eu não quero caminhar sozinho. Por isso que eu convido a você que está do outro lado a ver esse vídeo, caminha comigo. Anda comigo, partilha comigo, para que junto nós podemos ir até a promessa que Deus nos prometeu, porque Ele não é homem para mentir, mas Ele é Deus e quando promete Ele cumpre. Amém? Muitas das vezes somos nós mesmos que desviamos do caminho da promessa de Deus e às vezes a promessa demora a chegar na nossa vida porque nós não estamos a ir no sentido correto. E o objetivo deste vídeo, o objetivo deste caminhar até a vida completa que Deus nos prometeu em João 10, e caminhar num sentido alinhado com o alinhamento de Deus. Eu estou aqui para caminhar consigo neste caminho, amém? Então vamos junto. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para que nós possamos caminhar, eu já tinha dado o exemplo de uma criança quando nasce, ele vai gatinhando, depois vai dando os passos, não correto, vai caindo, mas vai tentando dar, assim ele vai ganhar a autoconfiança dele mesmo e vai caminhando e acaba por dar o seu próprio passo e assim não precisa mais de ajuda de alguém para caminhar, ele sozinho vai caminhando. E assim também para que nós possamos ir até esse caminho que Deus nos prometeu, para que nós possamos chegar lá a um alinhamento. E esse alinhamento Deus já tem feito muito antes de nós pusermos os pés aqui na terra. Muito antes de nós nascermos, Deus já tem a promessa para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Só que o que acontece é que a sociedade tenta impor a sua maneira de viver, que é a sua lei. Em casa você é derivado com outro, na escola você é derivado com outro, você acaba perdendo o sentido, ou seja, desconhece o que realmente quem você é. E nesse sentido, para que nós caminhamos até lá, nós precisamos saber quem nós somos, que nós já referimos no vídeo anterior. Eu convido você a ver. E a seguir, nós precisamos ter a consciência de que há certas emoções que nos faz caminhar, que nos faz motivar e que nos faz desmotivar para esse caminho. Ou seja, há emoções que nos aproximam de Deus e há emoções que nos afastam de Deus. E nós precisamos de englobar as emoções que nos levam até o caminho de Deus. Amém? É para isso que Deus me preparou para este dia, para que eu possa partilhar consigo. Amém? Para que juntos nós podemos ir até o caminho da promessa, porque isto nós podemos viver aqui na terra e na vida que vem a seguir. Então eu convido meus irmãos e minhas irmãs hoje, pelo tema que nós vamos referenciar, como eu disse, a inteligência emocional no título anterior. Nós vamos continuar a entender isso e hoje o título é continuar para que nós sabemos qualidade para esse desenvolvimento. Qualidades que nós precisamos ter para o desenvolvimento da inteligência emocional. E se nós não tivermos essa qualidade em nós, nós precisamos desenvolver esta qualidade. É por isso que eu estou aqui, para que eu possa ajudar o meu irmão, minha irmã, a ter uma consciência e desenvolver essa qualidade para que você possa equilibrar as suas emoções e assim caminhar na direção. Porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas quando nós temos a consciência o que é que nos leva a falhar, nós possamos ter uma consciência equilibrada
E muitas das vezes no nosso dia cotidiano nós podemos evitar certas ações, certas atitudes. Por quê? Porque nós já nos conhecemos. É por isso que é importante nós termos a inteligência emocional. Nós sabemos o que é inteligência emocional e nós sabemos também as qualidades que nos levam a ter uma boa inteligência emocional. E a Bíblia nos refere não exatamente a palavra inteligência emocional, mas a Bíblia já nos trouxe tudo, já nos entregou muito antes os instrumentos para que nós possamos ter na mão, lutar e ter uma boa qualidade de vida, um bom relacionamento, um bom ambiente de trabalho, um bom casamento, um bom relacionamento com os nossos familiares, com as nossas filhas, com o marido, com a esposa. A Bíblia já não tinha dado tudo isso. E nós precisamos consciencializar esse instrumento, porque o mundo vai querer te dar um instrumento diferente para lutar contra o seu esposo e a sua esposa. Mas a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra o homem, que a nossa luta não é contra as pessoas. Então nós precisamos ter essa consciência que quando o seu marido, por exemplo, tira uma palavra que não era para tirar, você sabe de quem é a palavra. Quando o seu marido vem com um tipo de agressão, ou a sua esposa, você sabe quem é que está a usar o seu esposo e a sua esposa. E assim, Deus, Ele nos ama tanto que nos dá todo o instrumento, nos dá armadura para que nós possamos estar preparados e lutar contra os dardos do inimigo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, então hoje nós vamos estar a ter a consciência ou estudar um pouco qualidade para desenvolvimento da inteligência emocional. E eu trago para aqui 5 qualidades que são importantes. E uma das primeiras qualidades é a autoconsciência, meus irmãos e minhas irmãs. O que é autoconsciência? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós precisamos, primeiramente, para ter um desenvolvimento equilibrado da inteligência emocional, nós precisamos ter a consciência de que nós temos essa emoção dentro de nós. Essa emoção já foi referida no vídeo anterior. Então, ao ter essa noção, não é? Ao ter essa noção, que é a autoconsciência, que é formada por 2 elementos. A primeira é ter a noção de que nós temos a consciência emocional. Ou seja, você ao ter essa consciência que a emoção está dentro de você, você possa ter uma capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. Ou seja, o que é a consciência emocional? É a capacidade de reconhecer as minhas emoções. Quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou a tentar criar um ódio, que isto está dentro de nós. Agora, essas emoções não saem diretamente. Nós precisamos saber lutar. É por isso que nós precisamos de saber essas qualidades que está dentro de nós e saber ter a força para que nós possamos comprimir esse tipo de emoção. Amém? Então a primeira coisa é ter autoconsciência. Autoconsciência que é a consciência de que essa emoção está dentro de nós, mas nós temos a capacidade de reconhecer essas emoções e lutar contra ela. A segunda elemento que está dentro da autoconsciência é ter autoconfiança. A primeira coisa é reconhecer que a emoção está dentro de mim, mesmo sabendo que essas emoções estão dentro de mim, ter autoconfiança. Eu sou autoconfiante para que quando aparecer essas emoções, eu ter o reconhecimento e lutar e saber comprimir esse tipo de sentimento. Amém? Isso é importante porque o sentimento de valorização de nós mesmos e de nossas próprias capacidades é muito importante. E ao ter esse desenvolvimento, amém? Ao ter esse desenvolvimento, esse conhecimento, nos ajuda a ser mais autoconfiante, irmãos. Nos ajuda a reconhecer automaticamente a emoção que perante dia a dia nós sabemos que às vezes as coisas correm bem, às vezes as coisas correm mal, mas tendo reconhecer essa emoção, nós sabemos como lidar. Amém? Então a primeira qualidade para que nós possamos desenvolver é reconhecer os nossos sentimentos, e isso chama autoconsciência. Amém? Nós somos
consciente de que esse sentimento existe. E segundo ponto, muito importante, é a administração desse sentimento. Nós já temos consciência, agora eu preciso ter a capacidade para administrar. Quando surge, como vou agir? Amém? É por isso que esta parte é muito importante de administração de si, porque trata-se da capacidade de não sucumbir às emoções e de administrá-la da maneira saudável. Quando surge a raiva, quando surge uma má palavra, quando surge uma situação complicada, você tem a capacidade de administrar esse sentimento. É importante. Esses são caminhos que nos levam a ter uma vida abundante, porque sem esse reconhecimento nós não conseguimos ter a vida abundante. Amém? Terceiro ponto importante para que nós tenhamos uma qualidade equilibrada nas nossas emoções, a empatia, irmãos. Reconhecer a empatia nas nossas vidas. Mas o que é empatia, Denilson? A empatia é saber estar, ou saber colocar, ou reconhecer o sentimento dos outros. Quando uma pessoa está a passar por uma situação triste na vida, não criticar a essa pessoa, mas saber me colocar na posição dessa pessoa. Amém? Saber me colocar na posição dele ou dela e entender o que ela ou ele está a passar. Isso é ter empatia. E o mundo hoje ensina cada um viver por si, Deus por todos. Mas este não é Deus de Jesus Cristo. Amém? É por isso que nós precisamos conhecer isso, o caminho que nos leva até Deus. Porque muitos são ensinamentos errados. E esse ensinamento nos leva a ter um conhecimento mal desse Deus. Um Deus egoísta, um Deus mau, um Deus que mata, um Deus que castiga. Mas primeiro, para eu castigar o meu filho ou a minha filha, eu tenho que ensinar ele o caminho. O caminho que ele deve andar. A partir do momento que ele desobedece o meu caminho, eu posso aplicar um castigo pelo algo que ele não fez conforme o meu ensinamento. Mas se você não me ensina, como é que pode me castigar? Então, primeiramente, eu preciso ser empático, entender as causas, entender a situação da pessoa e depois entender a razão por trás, que é a emoção que está por trás, que leva a pessoa a tal situações. Porque nós sabemos que a emoção está em tudo. Ele é que move as situações. Elas são mais capazes de cultivar relações com diferentes tipos de pessoas. Indivíduo que tem empatia, irmãos, ela tem capacidade de envolver com qualquer pessoa, porque ele consegue entender a situação de cada um. Esse indivíduo, ele tem também um gosto imenso de auxiliar, de ajudar o seu próximo. Porque esta capacidade já está dentro dele. É isso que nos torna diferente quando nós somos uma pessoa empática. E Jesus, ele nos convida a ter empatia. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você consegue amar você, quando algo acontece errado com o seu irmão, você consegue colocar na posição dele, imaginar, e se fosse comigo? E se fosse comigo? Se for eu a passar por essa situação, como eu agiria? Assim, você colocando o seu sentimento naquele lugar, você não julga, mas consegue entender. Amém? E vem uma quarta ponto, que é uma quarta qualidade importante para que nós possamos entender e, se não tiver, nós possamos vir a ter para crescer, que é a motivação. O indivíduo que ele tem essa motivação, que é uma pessoa motivada pela vida, amém? Ele tem esse aspecto e isso é uma capacidade muito positiva, porque é uma pessoa motivada. Nós sabemos que na vida há positivo e há negativo. Jesus diz, vocês terão aflição na vida. E quando vem a aflição, como é que você age? Como é que você age? Você tem que estar a persistir, porque a palavra diz, persiste firme até o fim. Porque às vezes vem dúvidas, irmãos. Às vezes vem situações complicadas na nossa vida. Mas se nós não estivermos motivados para caminhar com Cristo, nós vamos perder. E nós sabemos que Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta. E Ele é o bom pastor. Então nós precisamos ter esse seguimento.
essa motivação para seguir, mesmo quando na vida, a palavra diz, quando você leva a porrada da vida, você sabe que faz parte. Então, a motivação que você tem pela vida não te leva. A palavra diz aqui, esse livro nos ensina que a pessoa altamente motivada possui uma série de características particulares, como força de vontade para fazer coisas novas, ambição para saber utilizar as oportunidades, mesmo nos momentos de fracasso, mesmo quando há crise, as pessoas que têm motivação, ele sabe como levantar. Ele tem iniciativa, ele tem otimismo e finalmente a vontade de continuar agindo apesar das situações que passa. E por último, capacidade de se relacionar. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ele tem uma boa capacidade de relacionar com o indivíduo, porque ele sabe quem relacionar, ele sabe o meio que ele vai entrar, ele sabe quais são as pessoas que faz parte da sua família, da sua rede de amigos, ele sabe. Então nós precisamos ter essas qualidades para complementar uma pessoa que tem essas capacidades, irmãos, que tem essas qualidades, que entende o que é inteligência emocional. Ele tem a capacidade de diminuir rapidamente o seu nível de estresse. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitos pesos, isso vem de excesso de trabalho, isso vem de ambiente que não está bom, então isso nos coloca numa forma estressante, cansado, deprimido. E você tendo essas qualidades, você sabe como contornar essas situações. Ainda tem a capacidade de reconhecer emoções e lidar com elas. Tem a capacidade de se comunicar com os outros por métodos, mesmo só de visão. Mesmo métodos não verbais, mas você consegue entender o que o outro está a passar. Amém? Quando você tem inteligência emocional, você tem a capacidade de utilizar, por exemplo, humor numa situações complicadas. Você consegue contornar e a pessoa diz assim, mesmo nessa situação você está a rir? Mesmo nessa situação eu não sei como é que você ultrapassou isso, porque você tem uma inteligência emocional, você já sabe como lidar quando as situações complicam. E quando as situações tornam complicadas, você tem uma capacidade de reconhecer essas situações. Antes mesmo de haver conflito, você tem capacidade de contornar. Então nós estamos a ver aqui a importância de você reconhecer a inteligência emocional. Você não vai pela emoção, mas você tem um equilíbrio na sua vida que te ajuda a guiar. É assim, reconhecendo esses sentidos que Cristo veio, irmão, para nos libertar da escravidão, para nos libertar da opressão, para nos libertar de julgar as pessoas que estão do outro lado. Amém? É por isso que a palavra nos leva aqui e nós vamos testificando biblicamente, irmãos, porque muitas são situações que passam no nosso dia a dia e nós acabamos por falar sem saber exatamente o que está a passar no outro lado. Trazendo agora exemplo atual um pouco fora da Bíblia, por exemplo, das situações que eu acabei por comentar, que passou em Cabo Verde, policiais a bater no jovem. Não importa se é imigrante ou não, mas ele estava lá e aconteceu essas situações, nós vimos porque foi deportado no Facebook. Agora, nós vejamos o que leva a acontecer isso. O que leva o policial a tomar a tal ação. O que leva a acontecer essas situações são emoções, irmãos. E quando a emoção não é controlada, tanto da parte da polícia como da parte do indivíduo, o que acontece são isso, são brigas, são conflitos, são mal falar. E as pessoas na rede social vão falar o que ele viu, mas por detrás ele não sabe o que aconteceu. Então nós, antes de nós criticarmos, nós precisamos entender o que eu estou a criticar. Por que eu estou a criticar? Eu não estava lá, mas algo aconteceu para que haver essa motivação. E nós precisamos urgentemente entender a inteligência emocional na nossa vida, principalmente na sociedade mais decadente como o nosso país, não só em África, mas em todo o mundo. Nós precisamos entender o que está por detrás de qualquer ação. Amém? Nós precisamos de entender isso. É por isso que a palavra nos convida aqui, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 7, hábitos de julgar. E a palavra nos diz, não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Amém?
Porque à medida que você vai julgar o outro, é que Deus também vai julgar. E Jesus, ele teve a preocupação de nos ensinar em Mateus 6, ele diz assim, para que nós sabemos orar, perdoar, para que o nosso Pai que está no céu, diz em Mateus 6,14, porque se perdoarem as ofensas dos outros contra vocês, o Pai que está no céu também perdoará vocês. Glória a Deus, irmãos. Mas como que Deus vai nos perdoar se nós não perdoamos os outros? Como que você vai julgar os outros, mas não quer ser julgado? E a palavra diz, porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros. Porque vocês olham o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho. Ou seja, o que inteligência emocional tem a ver com esta passagem? Porque muito tempo, há 2000 anos atrás, Jesus nos ensinou, antes de você olhar para o outro, olhe para dentro de você. O que você tem? O que você está a sentir lá dentro? Porque eu costumo ensinar sempre para minha filha, ela tem 7 anos de idade, vai fazer 8. Olha primeiro para dentro de você, antes de falar, antes de julgar o outro. Porque nós falamos coisas para as pessoas, mas não é o que as pessoas são, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas das vezes que nós tiramos a palavra da nossa boca, não é acerca da pessoa. Você está a refletir aquilo que você é. Porque a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração. É isso que a palavra nos ensina. Então, se a boca fala o que está cheio o coração, o que você tem dentro do seu coração? Meus irmãos e minhas irmãs, o que você tem dentro do seu coração? Porque é isso que nos leva a entender o ensinamento de Cristo, não a religiosidade. Aqui eu não estou a referenciar a religião. Eu estou a falar o que Cristo veio e nos ensinou para que nós possamos praticar o que Ele nos ensinou. Porque Ele diz, se você entender bem a minha palavra e você praticar, você consegue fazer muito mais do que aquilo que eu fiz, meus irmãos. Você não está a ter noção do poder que Cristo está a nos entregar. Então, se Ele mesmo fez aquilo que fez, ressuscitou os mortos, deu a cura, deu o poder aos outros, então, Ele mesmo nos diz, vocês conseguem fazer muito mais. Mas por que nós não fazemos? Porque nós não acreditamos em nós. Nós não temos essa reflexão dentro de nós antes de eu abrir a minha boca para falar. Primeiro eu tenho que ver o que eu estou a tirar. Porque este falar é o reflexo do que eu sou. É o reflexo do que eu estou a sentir. É por isso que muitas das vezes as pessoas nos magoam com a palavra. As pessoas nos magoam porque as pessoas retiram o que ele está a sentir lá dentro. E nós precisamos entender qual é a inteligência emocional. Ou nós precisamos ter inteligência emocional para entender que o que a pessoa está a falar é o reflexo do que ele é. Amém? E quando nós começamos a entender isso, que a pessoa está a refletir, está a pedir socorro, está a chamar a nossa atenção, e nós possamos entender o que é emoção, o que a pessoa está a passar por detrás, para que leva a isso. Olha, você não tem valor, você não vale nada. Isso são situações que ele está a passar. Alguém lá atrás está a dizer, você não tem valor, você não vale nada. E ele está a refletir essa reflexão para mim. Mas eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho valor, eu sei que valo alguma coisa para Deus, não para o homem, para Deus. Então, eu preciso entender, olha, por que você está a dizer isso? Você tem valor, você precisa refletir essa palavra para ele ou para ela. Olha, não diga isso, porque você tem valor. Você tem amor, Deus te ama. Você precisa socorrer essa pessoa, porque o que Ele está a tirar para dentro não é o que você é, mas Ele está a tirar para dentro dele, está a tirar da boca, porque o que está cheio dentro do coração é o que Ele pensa dele, é o que Ele sente, é o que Ele vive. E Ele está a chamar socorro. Alguém está a me dizer que eu não sou nada, alguém está a me dizer que eu não valo nada, eu preciso que alguém me diga que eu valo alguma coisa.
Irmãos, isso nos leva a refletir a algo, isso nos leva a entender o que Cristo nos ensinou. Nós somos aquilo que nós pensamos, irmãos. Se você pensa que você não vale nada, como eu posso te dizer que você vale alguma coisa? Se o que você está enraizado. Olha o que a palavra nos ensina em capítulo 12 de Mateus. Para vocês terem frutas boas, precisam de uma árvore boa. E a árvore é a implantação que está lá dentro de nós. Porque é a árvore que vai crescer, é a árvore que vai estar implantado, é a árvore que vai crescer e dar fruto, irmão. A fruta são as nossas ações. Amém? Mas quando agora a palavra nos leva até Salmo 1, ele nos traz ensinamento importante. Mas antes eu queria finalizar aqui esse raciocínio consigo, irmão. Olha, se vocês têm uma árvore que não presta, terão também frutas que não prestam. Atenção, irmão. O que você tem consumido? O que você tem ouvido? O que você tem visto no dia a dia? Quem você tem seguido nesses últimos dias? Você precisa entender o seu valor, a sua plantação, onde é que está enraizado. Porque se você não entender isso, não é o mundo que vai te dar, você vai perder a direção. E nós precisamos de caminhar num caminho estreito, mas é esse o caminho da vida. É esse o caminho que Cristo veio nos ensinar, para que nós sabemos que nós somos raízes e nós somos planta. E nós precisamos ter essa plantação boa dentro de nós para que nós possamos dar bom fruto. Mas se a plantação que está dentro de nós é uma má plantação, não espera bom fruto do outro. Isso pode ser marido, isso pode ser esposa, isso pode ser filho, isso pode ser filha, isso pode ser a sociedade, a escola, o ambiente, o local do trabalho. O que você tem plantado lá nesse lugar? O que você tem plantado dentro da sua casa? O que você tem plantado a palavra que sai da sua boca para o seu marido? O que você tem plantado a palavra que sai da boca do seu marido para você? O que você tem recebido? Então nós possamos entender que muitas das vezes, se nós não tivermos essa inteligência, esse autocontrole, esse controle de nós mesmos, o que nós vamos receber dos outros? Então a palavra continua aqui, porque uma árvore é conhecida pelo tipo das frutas que produz. Pelo tipo das frutas que produz. Irmão, não importa a palavra que eu estou a dizer aqui agora. Não importa. O que importa é a palavra mais ação. O que importa é a palavra mais ação. Então nós precisamos entender as nossas emoções para que a ação que nós tiramos a partir de certa data, a partir do momento que nós falamos, a ação se conduz com o que nós falamos. Porque o que nós falamos, muitas das vezes, é o que está enraizado dentro de nós. Então, vou só recorrer um pouco atrás, porque o que Jesus falou, há muito tempo o salmista já tinha referenciado, muito antes de Jesus veio para que nos dá esse ensinamento também, nos mostra que a Bíblia tem uma conexão muito importante, irmãos. De início a fim, a Bíblia é uma conexão muito importante. Para você que crê, porque há muitos que não crê, e o diabo ele é astuto, então ele vai dizer, a Bíblia é o homem que fez, essas são a palavra do homem. Olha como eu gostaria de ler mais palavras de homem como isso. Então a Bíblia nos traz até o Salmo 1, para que nos traja entendimento da felicidade, irmão. Olha, vou só referenciar esse capítulo enquanto eu estava a ler, aí o Espírito Santo me guiou até aqui, a verdadeira felicidade. Feliz aquele que rejeita os conselhos dos maus, não segue o exemplo dos pecadores e não anda com os que zombam de Deus. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Deus eterno e nessa lei ele medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Ela dá frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo o que essa pessoa faz dá certo. Glória a Deus. Mas os maus não são assim. São como a palha que o vento leva. Por isso, os pecadores serão condenados por Deus e ficarão separados das pessoas direitas. Pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida dessas pessoas, porém o fim dos maus é a perdição. É isso, irmão. Quem você tem seguido? A pessoa que você tem seguido é uma pessoa que está
na palavra de Deus? Porque a palavra diz: se um cego guiar outro cego, os dois vão cair na cova, irmão. Porque quem vai saber a direção certa? Então nós precisamos de saber onde é que está a sua raiz. Onde é que está a sua raiz? Neste momento você precisa refletir o caminho que Deus nos tocou para que nós possamos caminhar para essa vida. Não é fácil. Por quê? Porque muitos vão perder no caminho. É por isso que muitos não têm essa bênção de vida abundante. Muitos está a faltar algo na sua vida e diz: pai, eu oro tanto, eu entrego tanto dízimo, eu vou na igreja, eu procuro o Senhor em todo lado, eu oro. Mas está-me a faltar isto, está-me a faltar aquilo, está a faltar algo, porque você precisa entender onde é que está a sua raiz. Porque enquanto você vai para a igreja e está mal da vida com o seu irmão, você não vai ter uma vida abundante. Enquanto você está a ir para a igreja, mas está com inveja, está com ódio, está com infelicidade porque o seu irmão comprou um carro, o seu irmão comprou uma casa, você não vai ter uma vida abundante. Porque primeiramente você precisa entender onde é que está a raiz. Se está à beira de um rio, o rio é o Cristo. O rio é Deus que nos abençoa, porque você precisa fazer o outro que você gostaria que fizesse assim também. O seu irmão comprou um carro, bênção, irmão. Mas que benção, que Deus te abençoe a você e esse carro, que você tenha saúde para usar esse carro por muito tempo. Se for a casa, benção, irmão. Que Deus te abençoe, eu gostaria também de ter uma casa assim. Abençoe, irmão. Quando você vê o seu irmão a trabalhar duramente e a ganhar um bênção, abençoe ele. Abençoa. E Deus está no oculto e ele vê que você abençoa, Deus vai te abençoar também. Amém? Nós precisamos caminhar para essa vida abundante, mas essa vida há um caminho, há um percurso. E aqui a palavra nos ensina, irmãos, que muitas das vezes nós não temos esse bênção porque nós não andamos no caminho para ter esse bênção. Então em Tiago capítulo 1, 19, ele diz assim: lembre-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Amém? Isto aqui, mais uma vez, ele nos leva para a inteligência emocional. Você primeiro, o que é que ele nos ensinou? Cada um esteja pronto para ouvir. Ouve, mas não fala ainda. Vai escutando, mas não fala. Porque ele diz, demore para falar. E muito mais tardia ainda, fica com a raiva. Ou seja, primeiro o que Jesus falou na sua palavra. Por que você tira o cisco no olho do seu irmão se você está com uma trava tão grande nos seus olhos? Aqui a palavra mais uma vez nos convida em Tiago 1,19. Vê para dentro o que você tem. Porque você está a ficar facilmente com raiva. Por que você tem? Por que você está a ficar com raiva? Por quê? Porque a raiva não vem de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. A raiva não vem de Deus. Então nós precisamos entender isso. As emoções que nos levam a fazer algo para que nós possamos entender por que a minha vida está assim. Por que a minha vida está tão desarrumada. Por que a minha casa está tão sem ordem. Por que a minha mulher não me obedece. Por que os meus filhos não querem saber de mim. Eu preciso entender o que eu tenho feito. E a palavra nos diz algo muito importante, irmãos, para nós possamos finalizar. Leva-nos até capítulo 3 do Tiago. Uma das armas que tem destruído o mundo, que tem destruído a família, que tem destruído a igreja, que tem destruído o mundo. E nós precisamos entender. Porque de tudo que Deus nos abençoou, o mundo tem dominado tudo, mas não tem dominado essa parte do corpo, que é a língua. A língua, irmãos. E aqui o autor nos chama-nos atenção. Se você tem poder de dominar a língua, então você já domina tudo. Porque é a única parte do corpo que não tem poder. Mas eu vou ler aqui conforme a palavra. É isso que nos leva muitas vezes a ter uma escassez de emoção. É a nossa língua. Então a palavra nos diz aqui: meus irmãos, somente poucos de vocês devem se tornar mestre na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos,
seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, no que diz, é perfeito e é capaz de controlar todo o corpo, todo o seu corpo. Primeiramente, para que nós entendamos que nem tudo está qualificado para ensinamento, e quando nós ensinamos, nós sabemos que vamos ser julgados, e reconhecer, o autor nos convida a reconhecer, a olhar para o nosso eu interior e saber que nós somos errantes. Todos nós estamos sujeitos a cometer erro. E quem diz que é perfeito, que não peca, que não erra, é um mentiroso. Mas aquele nos diz, vocês são errantes. Mas nos continua com a motivação, por isso que é importante essa qualidade da emoção. Nós pomos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e assim o fazemos ir onde nós queremos. Pensa no navio que é tão grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele pode ser guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequeno, ela se gaba de grandes coisas. Glória a Deus, a palavra continua. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Por uma pequena chama. Ainda a palavra continua. A língua é um fogo, irmãos. A língua é um fogo quando não é controlado. Então, uma das situações que nos leva a ter escassez de emoção é a língua. Porque nós às vezes falamos sem entendermos o que se passa. Nós às vezes julgamos sem saber o que estava por trás da situação. E quando vem a verdade, bem averiguado, nós começamos. Se eu soubesse, não falava. Mas você já tinha incendiado algo. A palavra continua só para que nós possamos entender o poder que a língua tem, irmão. Ela é um mundo de maldade. Ocupa lugar nos nossos corpos e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Glória a Deus. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Glória a Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É a palavra que Jesus referenciou e aqui está resumido em capítulo 3 do Tiago. Que nós possamos entender que primeiramente, antes de eu julgar o meu próximo, eu preciso me entender, olhar para o meu eu interior e perguntar por que eu estou a julgar ele. E se fosse comigo a empatia, tentar entender a situação do meu próximo, tentar administrar a si mesmo, amém? Tentar entender o que me leva, que é a motivação. Qual é a motivação por trás dessa ação? A capacidade de selecionar as coisas, de organizar grupo de amigos, colegas que eu vou andar, a sociedade, o que eu vou falar. Amém? Portanto, nós possamos entender aqui a importância que nós possamos ter quando a inteligência emocional é equilibrada, o domínio próprio que nós temos na nossa língua. Em vez de falar, eu vou calar para observar, para entender o que se passa. Amém? Irmãos, esta é a tema de hoje.
para que nós possamos entender então a qualidade, ou para que nós possamos entender aqui que é importante qualidade para desenvolvimento da inteligência emocional. Eu creio que você que está do outro lado consegue perceber que é importante nós termos então autoconsciência, saber quem eu sou, saber que a emoção vive dentro de mim e que eu preciso ter autoconfiança de mim mesmo para saber controlar. Segundo, administrar a si mesmo. Amém? Saber ter o domínio de mim mesmo, saber colocar na situação do outro a empatia, saber estar motivado mesmo sabendo que passa situações negativas, mas a vida continua. Saber ter a capacidade de escolher o grupo, o meio, o ambiente que eu vou me inserir é importante, irmãos. É muito importante. Então, eu espero que eu consiga entregar e transmitir aquilo que Deus me tocou. Amém? Que nós possamos também ter a capacidade de controlar as nossas línguas muito antes de nós julgar, conforme a palavra diz aqui. Que nós possamos ter a capacidade, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Eu costumo ensinar para minha filha sempre, olha, Deus nos deu 2 olhos, Deus nos deu 2 ouvidos e Deus nos deu uma boca. Isso para que nós possamos observar mais, ouvir mais e falar menos. Amém? Que assim também essa lição possa estar consigo. Eu vou orar sobre esta palavra. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Pai, eu agradeço por ter-me colocado esta palavra na minha boca e eu creio que tudo que foi falado aqui foi conforme o Senhor me guiou, Pai. Que seja o seu Espírito Santo a continuar a fazer a guia na minha vida e a guiar também aquele que está do outro lado, Pai. Eu creio que até que ele ou ela ter recebido essa palavra, Pai. Que seja o Senhor Espírito Santo a continuar a dominar, a fazer ele ou ela entender do outro lado que nós precisamos ter o domínio próprio, que nós precisamos falar tardio, que nós precisamos observar mais, ouvir mais, entender as situações antes de nós julgarmos o próximo, Pai. Que o Senhor esteja entre nós, também esteja na nossa casa, entrega paz, harmonia, felicidade, Pai. Que nós possamos crescer para essa vida abundante que está em João 10:10. Mas primeiro nós precisamos entender o que se passa dentro de nós. Que nós sejamos, Pai, como aquela planta que está plantada em Salmo 91. Pai, que nós possamos dar fruto no tempo certo, na hora certa, Pai. Que nós não ouvimos qualquer conselho dos ímpios, Pai. Que nós possamos crescer na graça do Senhor e assim o Espírito Santo seja domínio na nossa vida. Que a graça e com a paz do Senhor que eu entrego e agradeço mais uma vez. Irmãos, muito obrigado por estar até aqui e por ouvir conosco. E assim, quando Deus nos entrega, nós devemos entregar. E assim seja em nome de Jesus e agradeço até aqui. Amém?